Já vai. Já vai. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying? Bom dia! Hoje são 5 de fevereiro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 49º vídeo, 49, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Nos dois últimos vídeos, 47 e 48, estou mostrando algumas passagens bíblicas engraçadas em relação ao lendário Davi. E volto aqui a mais uma passagem engraçada, certinho? Como eu estou tratando de religião, que é uma grande ilusão, trago aqui novamente mais uma passagem do livrinho aqui de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud foi judeu e ateu. E aqui um livro dele, O Futuro de uma Ilusão. Veja aí, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião, certinho? E vou aqui trazer mais um trecho muito bonito na página 111 do livro de Freud. Então vamos aqui, página 111. Freud diz assim, abre aspas: As verdades contidas nas doutrinas religiosas estão de tal maneira deformadas e sistematicamente disfarçadas que a massa dos seres humanos não pode reconhecê-las como verdades. Fecha aspas aí. Muito bem, gente. Então vamos mostrar aqui mais uma passagem engraçada da Bíblia. Certinho? Então a passagem engraçada da Bíblia, mais uma relativa ao lendário rei Davi, é a que está aqui inicialmente em Salmos, capítulo 5, versículo 6. Estou aqui com a Bíblia. Então vamos lá. Em Salmos, capítulo 5, versículo 6, está escrito o seguinte: Tu, ou seja, isso aqui é atribuído ao rei Davi. Os salmos são atribuídos ao lendário rei Davi, mas não foi o rei Davi que escreveu os salmos. Isso é apenas uma tradição, viu, gente? É apenas uma tradição. Então, salmos aqui foram atribuídos a Davi. Então aqui, o lendário rei Davi está aqui orando para o Deus hebreu. Então o Davi diz assim em relação ao Deus hebreu: Tu, isto é, tu, Deus hebreu, tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então o rei Davi aqui está dizendo que o Deus hebreu, ele odeia, ele abomina, ele detesta, o Deus hebreu, aquela pessoa que profere mentira. E que também o Deus hebreu odeia, detesta, abomina aquela pessoa que é sanguinária. Diz aqui o rei Davi. Então essa passagem bíblica é mais uma para você rir muito. Para você rir muito. Quem estuda a Bíblia, quem conhece aqui os versos, os versículos, os capítulos relativos ao rei Davi, ao lendário Davi, você vê que o Davi, ele era um homem sanguinário. Ele era um homem com as mãos manchadas de sangue. E isso até mesmo na lenda bíblica, reconhecido pelo próprio Deus hebreu. Então aqui o Davi está dizendo uma coisa engraçada. Ele está dizendo que o Deus hebreu
abomina, detesta uma pessoa sanguinária. E será que isso é verdade no texto bíblico? Será que o Deus hebreu, o Deus do povo de Israel, o Deus de Davi, será que ele odiava realmente aí as pessoas sanguinárias? Ao longo do texto bíblico, será que isso é verdade? Será que o Deus hebreu odiava a pessoa sanguinária? Para quem conhece a Bíblia, a resposta é: claro que não. O Deus hebreu não detestava, não odiava, não abominava a pessoa sanguinária. Tanto é que ele não abominava o próprio rei Davi. E essa invocação do Davi ao Deus hebreu, dizendo que o Deus hebreu abominava o sanguinário, a pessoa sanguinária, mais uma vez aqui, ele repete o Davi em Salmos capítulo 59, versículo 2. Vou ler. O Davi diz assim: livra-me, em relação ao Deus hebreu, livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Diz aí o rei Davi. Mais uma passagem aqui, muito engraçada da Bíblia. Então vou agora mostrar inúmeras passagens bíblicas, aqui no caso apenas 3, para mostrar que o Deus hebreu, ao longo da narrativa bíblica, ele não abominava a pessoa sanguinária. Ele não detestava a pessoa sanguinária, como diz aqui o rei Davi em Salmos, certinho? Então vamos lá. Em Salmos, entenda bem, eu quero que você entenda. Em Salmos, o rei Davi está dizendo que o Deus hebreu abominava a pessoa sanguinária, detestava a pessoa sanguinária, certinho? Então vamos agora a primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 3, certinho? Então vamos aqui, vou ler para vocês. Primeiro Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Aqui, gente, nessa passagem, o Davi está conversando com o filho dele, o Salomão. O Davi aqui é rei e o Salomão será o seu sucessor. O Davi vai morrer e Salomão vai assumir seu lugar no reino. Certinho? Então aqui o Davi está dizendo ao Salomão o seguinte, escute aí. Salomão, olha meu filho Salomão, o Davi falando, olha meu filho Salomão. Porém Deus me disse, Salomão, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Fecha aspas. Então aqui o rei Davi está dizendo ao filho dele, Salomão, que herdará o reino, está dizendo que ele, o Davi, teve um sonho e o Deus hebreu disse a Davi que ele não fizesse um templo para o próprio Deus, porque o Deus não queria que esse templo fosse feito por um homem sanguinário, como Davi o era. Então o Deus hebreu aqui está dizendo que o Davi é um homem sanguinário, que Davi derramou muito sangue aí humano. Então veja, em Salmos, o Davi disse que o Deus hebreu detesta o homem sanguinário. Aqui em 1 Crônicas, o Deus hebreu está dizendo que Davi é um homem sanguinário. Aí eu pergunto a você, o Deus hebreu odiava o Davi? O Deus hebreu, no texto bíblico, ele detestava o rei Davi? Claro que não. Então você vê aí a contradição, não é? Em Salmos, o Davi diz que o Deus hebreu odeia, detesta o homem sanguinário. E aqui está dito que o rei Davi é um homem sanguinário, o próprio Deus aqui afirmando. Só que o Deus hebreu aqui não odeia o Davi, que é um homem sanguinário. Entendeu a contradição? Lá em Salmos, com a 1 Crônicas. E isso, gente, é em toda a Bíblia.
E isso é em toda a Bíblia. Então o Deus hebreu aqui diz que Davi é um homem sanguinário, mas não odeia o Davi. Ao contrário, o Deus hebreu sempre andou com Davi, mesmo que o Davi fosse um homem sanguinário. Entendeu? Vou trazer aqui mais um exemplo. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Está escrito assim em relação a Davi. Ia Davi, veja aí, Davi assumiu o reino em Israel. E está dito aqui que ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Viu aí? Então aqui está dizendo que Davi, desde que começou a reinar em Israel, o Deus hebreu estava sempre com ele. Então está dito que o rei Davi, apesar de ser um homem sanguinário, o Deus hebreu estava sempre com ele. Nunca detestou o Davi. E lá em Salmos, o Davi está dizendo que o Deus hebreu detesta o homem sanguinário. Viu aí a contradição, gente? E isso aí é em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso. Que está cheia de erros, contradições, lendas, mitos, ingenuidades infinitas, etc. Mais um exemplo bíblico aqui para encerrar o vídeo, certinho? Muito bem, vamos para 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 14. Aqui é o seguinte. O rei Davi já havia morrido. O Salomão assumiu o reino. O Salomão, filho dele. Porque naquele tempo passava de pai para filho. Essa esculhambação aí. O reino passava de pai para filho. Em toda a Bíblia. Então veja. O rei Davi aqui morreu. E quem assumiu o reino foi seu filho Salomão. E aí, o Salomão teve um sonho, dormiu aí de novo. E em sonho, o Deus hebreu apareceu a Salomão. E veja o que o Deus hebreu diz a Salomão. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Fecha aspas aí. Ora, o Deus hebreu aqui está dizendo que ele sempre se agradou do rei Davi, que ele amava o rei Davi e não abominava o rei Davi. Entendeu? E está dizendo aí que o rei Davi cumpria os mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20 e que o Salomão deveria seguir os passos aí do pai dele, o rei Davi. Mais uma passagem bíblica engraçadíssima, porque o rei Davi não cumpria os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20. Ele descumpria vários mandamentos ali, entendeu? Então o Deus hebreu aqui está dizendo que ele sempre se agradou do rei Davi, o próprio Deus hebreu dizendo, apesar de o Davi ser um homem sanguinário. Então veja aí a contradição latente entre as passagens bíblicas. Em Salmos, como mostrei aqui, o rei Davi afirmando que o Deus hebreu abomina o homem sanguinário, detesta o homem sanguinário. E nessas passagens aqui, dizem o contrário, que o Deus hebreu via o Davi como um homem sanguinário, mas o Deus hebreu estava sempre ao lado de Davi, não abominou o Davi, não detestou o Davi. O Davi morreu com a bênção do Deus hebreu. Viu aí, gente? Religião é isso aí, gente. É a pura ilusão, pura superstição. Igrejas aí faturam milhões de reais, uma fortuna com essa ilusão religiosa. Uma fortuna. Então, para entender a Bíblia, é preciso que você estude a Bíblia, que você analise as passagens bíblicas com profundidade, com aquele senso de fome, sabe, com aquela fome. Você, para analisar a Bíblia, para conhecer a Bíblia, é preciso você estudar a Bíblia,
é preciso que você tenha um pouco de conhecimento sobre a história dos hebreus, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também a história dos judeus, Novo Testamento, que é o livro aí, o Novo Testamento, que foi escrito pelos cristãos, mas que dentro de uma sociedade judaica, certinho? Além disso, você tem que conhecer sociologia bíblica e também antropologia bíblica, para você entender a Bíblia direitinho. Então é preciso você analisar os versículos bíblicos e os capítulos e comparar um com o outro, entendeu? Comparando como eu fiz aqui. Isso aí é estudo sério sobre a Bíblia. Estudando a Bíblia assim, você verá a verdade, a pura verdade, que tudo isso aqui é ilusão. De Gênesis ao Apocalipse, tudo ilusão. Deus algum existe, Deus algum se encontra aqui na Bíblia cristã ou em qualquer livro religioso no planeta Terra. Os deuses são uma criação do homem. E a Bíblia é uma grande prova disso, como estou mostrando aqui, não é? Então aí, mais uma passagem engraçada da Bíblia. Um fiel, um cristão aí, ele lê o que está em Salmos ali, o Davi dizendo que o Deus hebreu odiava o homem sanguinário, e uma pessoa que frequenta uma igreja, que não conhece a Bíblia, ela vai acreditar naquilo que está em Salmos, que realmente o Deus hebreu detestava o homem sanguinário. Ao contrário, o Deus hebreu não detestava o homem sanguinário, porque ele amava o rei Davi, que era sanguinário. O Deus hebreu, na lenda bíblica, adorava o Josué, que também foi um homem sanguinário. Adorava o Moisés, que também foi um homem sanguinário. Entendeu, gente? Só assim, estudando a Bíblia, é que você conseguirá escapar da ganância dos líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos. Muito obrigado.